welcome. It's good to have you here. Olá, bem-vindo, bem-vinda. É muito bom ter você aqui. Today's class is about Egypt. Today we're gonna talk about this famous country. But before I'm gonna introduce myself, my name is Miss Duda and I'm gonna be your English teacher today. Então, como eu falei, a aula de hoje é sobre o Egito. E a gente vai falar um pouco sobre esse país que é muito famoso. Primeira coisa que eu quero falar é que I know that a lot of you, most of you, or maybe some of you may think that Egypt is a country in Asia or in Europe or anywhere else. Eu sei que alguns de vocês acham, e tudo bem achar, vocês estão aqui para aprender, né? Mas vamos lá. Eu sei que alguns de vocês podem achar que o Egito fica na Europa, ou na Ásia, ou em qualquer outro lugar, mas eu tenho uma coisa para te falar. O Egito fica na África, ok? So Egypt is in Africa, is in the north of Africa. So I have here a map of the African continent. Eu tenho aqui um mapa do continente africano para mostrar para vocês onde o Egito se localiza na África, ok? So this is like the global, the planet Earth, the formal globe, and this is the zoom that they did. They took a screenshot. Então é como se fosse um screenshot de um zoom que foi dado na Terra, beleza? Então a gente tem aqui o globo terrestre, focaram na África e olharam exatamente. Para quem sabe, né, aqui no cantinho a gente tem o Brasil, o Nordeste do Brasil. E é interessante, it's interesting to see that on the African continent matches perfectly to the Brazilian coast. O continente africano, ele combina, ele tem um tamanho perfeito, ele encaixa na costa brasileira, beleza? Egypt is a country in Africa, okay, in the north of Africa, and first the location, and now I'm going to talk more about it. Então, primeiro a localização, para eu continuar dando mais informações. So, all about Egypt, todas as informações, algumas informações que eu escolhi para dar sobre o Egito. The official name of the country is Arab Republic of Egypt. The form of government is a republic, so they have presidents in Egypt, okay? The capital is Cairo. The population is... Breathe. Respira. Olha o número da população. 87,562,261 people, ok? Então, é aquele momento que você para, respira e fala os números. Quando for um número bem grande assim, é importante que você saiba o milhão, os milhares e as centenas, ok? Continuing. The official language is Arabic. The money, Egyptian pound or Guinea. The area is 1,1,449 square kilometers, quilômetros quadrados. The major mountain ranges are the Eastern Highlands and the major river is the Nile, ok? Nile. É o Rio Nilo. Então, as informações. O Egito é um país que tem a religião, em sua maioria, they are Muslim. The majority of the people there are Muslim. A maioria deles são muçulmanos. Mas eles abrigam uma variedade muito grande de religiões lá também. This is the official flag of Egypt. And short information about the Nile, because I showed here information about the mountain ranges, então o ponto mais alto, as montanhas mais altas e o maior rio, né, o rio principal e as montanhas principais. About Egypt and the Nile, sobre o Egito e o rio Nilo, é uma questão importante porque Egypt is often divided into two sections. Upper Egypt is in the south and Lower Egypt in the north. The sections are named this way because the Nile flows from south
to north. The river empties into the Mediterranean Sea on the country's north coast. Então vamos lá, qual a importância do rio Nilo para o Egito? Not only about the fertilizing the land, não só fertilizando a terra, né? Tem toda aquela história da população do Egito ser construída ao redor do rio Nilo, da fertilidade, mas aqui é importante porque divide o Egito em duas seções. O Upper Egypt fosse o Egito superior e o Lower Egypt, que é o Egito baixo, o Egito mais baixo. Então, Egito alto e Egito baixo. Então, a divisão, só que vocês precisam prestar atenção nisso. O Upper Egypt é no sul. Então, o Egito alto, ele é no sul. And the Lower Egypt in the north. E o Egito mais baixo, ele é no norte. E aí, justifica por quê? The sections are named this way because the Nile flows from south to north. Então, os nomes são desse jeito porque o Nilo, ele corre do sul para o norte. Então, é como se fosse da parte mais alta e ele vai descendo pelo Mediterrâneo, ok? Esse rio, ele vem do sul, ele vai descendo e vai para o mar Mediterrâneo. This is a picture of the Lower Egypt that is close to the Mediterranean Sea, and this is the Upper Egypt in the south, ok? It's like highlands. Então é como se fosse uma parte mais alta, as montanhas, que vão descendo o rio Nilo e caem no Mediterrâneo, ok? So, aqui a gente não vai falar sobre tudo do Egito, porque são muitas informações. Os países da África são ricos culturalmente, historicamente, mas deu para dar uns highlights de alguns pontos importantes. Now we're going to talk about the ancient pyramids of Egypt, that they are really important for the story, the history of Egypt, and this is a reading activity. Então, o que eu falei, a cultura deles é muito rica, mas aqui hoje a gente vai falar exatamente sobre as pirâmides antigas do Egito. Esse é um exercício de reading, ok? Why were the pyramids built? The pyramids were built as a resting place and to protect the kings and queens of Egypt and other important people. Around were 130 pyramids built. The biggest one was the Great Pyramid of Giza. This was the tallest building in the world for 3,800 years until the Eiffel Tower was built. Olha quanta coisa. It was built for the Pharaoh on Khuf and took 20 years to build it. They were built next to the river Nile. This was because it was easier for the builders to move the large stones by boat, and then they were pulled to the building area. Scientists today are still not completely sure how the ancient Egyptians moved the massive stones. Once a pyramid was finished, it was covered with white stone and gold was put on top. In the bright Egyptian sunshine, the white and the gold would have gleamed brightly. Tem uma segunda parte da história, mas o que está sendo falado aqui? Por que as pirâmides foram construídas? Basicamente com a ideia de que as pirâmides foram construídas para ser um lugar de descanso dos mortos e também para proteger os reis e as rainhas do Egito. Não só as pessoas de grande poder, mas a alta sociedade também tinha direito de ter o seu descanso, né? Eles acreditavam em múltiplos deuses, eles eram politeístas, e aí você colocar esses corpos ali dentro. Se você procurar na internet vídeos sobre o interior de uma pirâmide, vocês vão ver que era uma coisa bem complexa. E continuando, que esses eram prédios, a gente chama de prédio por conta da medição de altura, mas esse já foi o prédio, o espaço mais alto do mundo até a Torre Eiffel ser construída. Continuando, as pirâmides, em sua maioria, eram construídas perto do rio Nilo, justamente pelo transporte, pela facilidade de transporte desses trabalhadores em transportarem as pedras. E aí vem a questão curiosa. The ancient Egyptians moved the massive stones.
como que essas stones, essas pedras, essas rochas gigantescas, elas eram movidas. These are some of the mysteries that we have towards the Egyptian history and culture. Esse é alguns dos mistérios que a gente tem relacionados à cultura egípcia, à história egípcia, de como essas obras, que são obras, né, faraônicas, literalmente faraônicas, de grandes escalas foram feitas. E hoje em dia a gente tem a nossa modernidade, né, e não consegue construir coisas tão complexas assim. Continuando. The ancient Egyptian engineers planned the pyramids so that there were many rooms and tunnels. It was though that the pyramid rooms were for the pharaohs and all of their valuables. The engineers knew that thieves would try to steal the gold and jewels, so they made traps in false rooms. They put doors which opened onto a wall, but it didn't stop the thieves as many of the pyramids were robbed. Anyone who tried to steal from the pyramids was immediately put to death. Aqui está falando basicamente que os egípcios, que os engenheiros egípcios, eles construíram e planejaram a construção das pirâmides para que tivessem muitos quartos e túneis. Lembra que eu recomendei a você que procurasse um vídeo na internet? Porque exatamente, labirintos não é um lugar que você vê de fora, deve ser pequeno. Não é uma construção oca, não é vazio por dentro e é só uma pirâmide, né? Esse triângulo que a gente vê por fora. Na verdade, é uma obra bem complexa. Era para guardar os faraós, quartos para faraós e também para suas coisas valiosas. Os engenheiros sabiam que ladrões estavam tentando roubar o ouro e as joias. Então eles fizeram traps, como se fossem pegadinhas, né? Fizeram emboscadas. Então, porta que abria para uma parede, mas isso ainda assim não fez com que esses ladrões parassem de roubar. Continuando. The Egyptians believed that people would move on to another life, so they filled the pyramids with many jewels, gold, and even food. They thought that the pharaoh would need these things in their next life. The body was cleaned and wrapped in bandages to protect it and put into a stone case. They also have many of their things buried with them, and people drew beautiful pictures on the walls which told the story of their lives. The ancient Egyptians used a language called hieroglyphics, which was a mixture of drawings and signs, so we can discover how these kings and queens lived. Então, assim, o que está dizendo aqui que os egípcios acreditavam que existia uma mudança, não existia uma morte, que as pessoas vinham para esses espaços, né, que quando eles morressem aqui, eles iriam para uma outra vida. E isso justifica e explica o cuidado que eles tinham com as pirâmides. Que as pirâmides, na verdade, tinham quartos que contavam a história dessas pessoas. Então aqui, por exemplo, onde ficaria a tumba de alguém, né, teria aquela proteção, um sarcófago, que é exatamente essas stone case, que é esse como se fosse esse porta-pessoa, né? Enfim, essa caixinha onde essa pessoa está vivendo, que é de rocha, de pedra, stone. E aí essas decorações todas contavam a história da pessoa que estava ali. E essa língua, hieróglifo, né, é muito importante porque é a primeira forma de comunicação dos egípcios há muitos milhares de anos antes do nascimento de Cristo, né? Então, essa escrita convencional que a gente conhece com essas letras não existia, mas existia a forma de comunicação por conta de imagens, ok? So, after reading, I'm gonna show how to do the questions, but I have here already the answers. Então a gente leu, eu expliquei, I gave you more vocabulary, eu dei para você mais vocabulário, mas aqui as perguntas que seriam feitas e as respostas. Why were the pyramids built? Por que as pirâmides foram construídas? Eu coloquei essas aqui como perguntas já com respostas para ser um guia de como ler esse texto, beleza? Então quando você lê um texto, pensa
nas perguntas que você pode fazer para você relembrar essa interpretação. So, the pyramids were built so the kings and queens could get some rest and be protected. Para que eles fossem protegidos e descansassem for another life, para uma outra vida. Why were they constructed next to the Nile River? Por que eles foram construídos? Porque elas foram construídas, as pirâmides, próximo ao Rio Nilo. Because it was easier to move stone by boat. Era mais fácil de mover as pedras, as rochas, por barco. What was the punishment for people who tried to steal things in the pyramid? Lembra das pessoas que tentavam roubar as pirâmides? They were condemned to death. Elas eram condenadas à morte. How can we know more about how queens and kings lived in the ancient Egypt? Como que a gente consegue saber mais sobre reis e rainhas que viveram no Egito Antigo? By reading drawings and signs called hieroglyphics, ok? Que são os hieróglifos. E então, a gente tendo acesso a esses hieróglifos que estão online, tem diversos online, para vocês perceberem o estilo de vida. Tem os desenhos, que são relatos também e histórias. Ok? So, this was our class for today. I hope you have enjoyed. See you. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.